Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do tema sobre a educação espiritual, porque, embora as pessoas desconheçam, em sua maioria, a educação espiritual é algo assim como aprender a ler novamente. Quem não tem conhecimento da espiritualidade pode-se dizer que, nesse plano da educação, nesse plano do potencial humano, é uma pessoa leiga, que não compreende. E é muito curioso que as pessoas pensem que sabem tudo no sentido da sabedoria escrita do mundo, né? Porém, a educação espiritual tem a ver com a experiência. Embora haja uma literatura, existe a experiência, né? O que faz você ter uma educação espiritual é a experiência e a transformação. Vamos entender que toda educação tem um fim último, tem um princípio, um meio e um fim de uma prática, de um sistema. Os Cavaleiros de Malta estudam a prática das religiões, prática energética, as disciplinas. Então, por exemplo, o catolicismo, o cristianismo em geral, busca levar o fiel à paz de Cristo. E para isso existem práticas de oração, práticas de meditação, prática de contemplação, que em geral o público, a massa, desconhece. Essas coisas são mais estudadas nas escolas iniciáticas e nas ordens monásticas e nas ordens de cavalaria. Então, entenda o seguinte: a pessoa, para praticar o budismo, ela tem que meditar para conhecer as camadas da mente. O taoísmo tem a ver com a circulação da energia. E para tudo isso são precisas disciplinas, são práticas que são ensinadas para quem busca isso. E como é que a gente adquire educação espiritual? Que é vastíssima, porque uma vez que você começa a penetrar no plano espiritual, existem várias dimensões. Cabala fala em 125 níveis que nós temos para chegar à realidade última do universo. Então, por exemplo, você quer conhecer a experiência do cristianismo. A primeira coisa é ler a Bíblia. Você vai lá e lê os evangelhos, e aí você começa a praticar o que os evangelhos pregam. E aí o que acontece? Você começa energeticamente a conhecer essa realidade da vida cristã, que é uma realidade tão concreta quanto as pedras que a gente pisa na rua e as flores que a gente vê. É isso que as pessoas ignoram. Para quem tem conhecimento, Jesus Cristo, Nossa Senhora e os anjos são realidades concretas, e isso as escolas iniciáticas ensinam depois que o aluno passa por um processo longo de aprendizado. Porque é preciso que a pessoa se prepare para ter essas experiências espirituais. O budismo explica que tudo é uma questão da mente e da reeducação da mente para você atingir a realidade última. E a experiência de Buda, que também é uma experiência real. O Nirvana não é uma lenda. O Nirvana é algo alcançável através de uma prática em que você sai da dualidade. E para isso é preciso meditar, não adianta apenas ler. Tem que entender que a educação espiritual tem a ver com a experiência. O que é importante nisso? Porque a educação espiritual, primeiramente, é a mais importante, porque nós temos também a educação emocional, a educação intelectual e a educação física. Quem já fez arte marcial, algumas delas, sabe que a pessoa que nunca fez ignora completamente um potencial infinito do corpo físico. Então a gente adquire espiritual, e a gente aqui aconselha que todas as pessoas estudem o que dizem as religiões. As religiões estão muito longe de apenas quererem salvar a humanidade. Na verdade, as religiões educam a humanidade. O que acontece é que as pessoas não fazem a ligação direta. Você aprende na Bíblia a amar o próximo como a si mesmo, mas as pessoas leem isso, mas elas não amam nem a si mesmas e muito menos o próximo. E aí não funciona. E aí a culpa não é de Deus, a culpa é da religião. Porque a magia começa a funcionar quando a gente pratica. Então, por exemplo, você lê um evangelho e você contempla sobre aquele evangelho, você medita sobre aquilo. Por exemplo, o anjo apareceu a Maria. Você já parou para meditar sobre isso? Que uma virgem, né, uma menina, uma moça, foi visitada por um anjo? Qual é o significado disso? O que você sente ao pensar sobre isso? Você acredita nisso? Então a gente aposta o seguinte: se você fizer uma meditação séria sobre isso, uma reflexão, e ver o quanto isso implica na nossa vida, que nós estamos verdadeiramente num mundo de forças, e algumas delas do plano espiritual a gente realmente desconhece, porque, como Helena Blavatsky dizia, o mundo é mantido pelo segredo. Se os homens descobrissem como funciona tudo, eles destruiriam, porque a natureza humana é má. Esse é um outro arcano que a gente tem que entender.
Basicamente, todas as religiões e tradições dizem que o ser humano é um ser corrompido, caído de uma dignidade maior, e o nosso trabalho aqui na Terra é trabalhar para resgatar a humanidade, a nossa humanidade original, que é, vamos dizer assim, luminosa. Mas para isso é preciso estudar, praticar e principalmente se transformar. O que traz a experiência do plano espiritual e o poder espiritual, que também existe, é a contemplação das realidades espirituais. E aí você começa a sair da terceira para a quarta dimensão. Aí você começa a entender essa parte da nossa educação tão fundamental, e por isso é importante a gente ter um referencial espiritual, pelo menos. O ideal é que a gente conheça um pouco razoável de todas as tradições, até para a nossa cultura, né? Mas é a prática espiritual que leva a gente a conhecer essa realidade. Se você rezar o rosário com humildade, e não pensar que é mais inteligente que o rosário, você pode ter experiências bastante interessantes. Então, a nossa ordem estuda as práticas das tradições espirituais, no seu fundamento prático, não apenas teórico. A experiência espiritual está muito além da experiência intelectual. Claro que é importante ler, mas principalmente, meus irmãos, é importante praticar. Essa é a mensagem que a gente queria dar no dia de hoje. Bom dia.